minutos. O Jornal 100 dá sequência à série de entrevistas com pré-candidatos a deputado estadual e federal ligados à região da Concan. O entrevistado de hoje é Fábio D'Alessio, ex-prefeito de Ubiratã, que colocou seu nome à disposição para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná pelo Progressistas. Em pauta, representatividade política da Concan, propostas regionais. Fábio D'Alessio construiu a trajetória política em Ubiratã, exerceu vários mandatos ali como prefeito. Nos últimos meses intensificou agendas políticas, visitas a municípios da Concan, defendendo o fortalecimento da representatividade, além de pautas ligadas ao cooperativismo, ao desenvolvimento econômico. Ex-prefeito de Ubiratã, pré-candidato a deputado estadual pelo PP. Cumprimentos antes, portanto, da gente entrar nas questões aí. Bom dia. Bom dia, Donizete. Bom dia, Cid Sauer. Bom dia a todos os ouvintes da região da Concan. O senhor deixou a prefeitura de Ubiratã para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. O que motivou essa decisão nesse momento da sua trajetória política? Pois é, Donizete. Começando o 4º mandato de prefeito, eu recebi um desafio. Eu fui desafiado pelos prefeitos, em especial pelo presidente da Concan, o prefeito Sami, lá de Iretama, que, diante da constatação de que nós estávamos perdendo representatividade política, né, com a eleição do Douglas Fabrício aqui, prefeito em Campo Mourão, nós tínhamos 2 deputados, passamos a ter um só. Sem falar em outros deputados de municípios diversos que deixaram de ser também. Então, fui desafiado pelos prefeitos a recompor essa força política, a reconquistar uma vaga de deputado que sempre foi da Concan. Então, esse foi o principal motivo. A região teve fortes nomes na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Por que o Fábio D'Alessio acredita que a Concan perdeu o espaço político nos últimos anos? Bom, o primeiro e mais evidente motivo é com a eleição do Douglas, como eu disse, né? Nós tínhamos 2 deputados, o Márcio Nunes e o Douglas Fabrício. Com a saída do Douglas, permanecemos só com o Márcio Nunes. E ao longo do tempo a gente sempre teve 2 deputados, né? Marla Turic, o Douglas, em outras oportunidades, Namir Piacentini, Rubens Bueno, sempre com 2 deputados. Acredito que é o direito adquirido da região. Nós temos essa força para ter 2 deputados e temos força para ter um federal também, como tínhamos até pouco tempo atrás. Então isso de fato representa uma diminuição na nossa representatividade. Algumas pessoas não acreditavam na sua candidatura, na sua pré-candidatura, porque o senhor era prefeito de Ubiratã, tinha que renunciar. E renunciou. Foi difícil essa decisão? Olha, não é uma decisão fácil. Você abrir mão de 2 anos e 9 meses de mandato, não é tão simples assim conquistar um mandato de prefeito. E é claro que a gente tem que fazer uma reflexão profunda. Mas diante desse desafio, diante da visibilidade, da percepção de que seria importante para a região e principalmente diante da falta de candidatos, né? Nós não temos hoje uma quantidade significativa de candidatos. Então, isso equilibrou a minha percepção da situação e facilitou a decisão. O senhor tem dito que já visitou praticamente aí todos os municípios da Concan. Quais são hoje as maiores demandas que os prefeitos e lideranças regionais te apresentam? Bom, são 4 áreas que são básicas em qualquer situação, em qualquer município, né? Em primeiro lugar, e mais importante, mais impactante, saúde pública, né? Nós temos aqui a construção do ambulatório, o AMI, que vai ser a sede do Sisconcan. Isso é regional, isso traz impacto na região e os prefeitos estão, então, cobrando para que as autoridades acompanhem isso e cobrem uma eficiência cada vez maior da saúde pública regional. O segundo ponto muito cobrado é a educação. Nós temos ali a sede do campus da Unespar, uma obra importantíssima, estratégica para a região, que está paralisada. Nós vemos tantos investimentos do Estado e a gente poderia, através da força política, cobrar para que concluísse o campus da Unespar, favorecendo o acesso de universitários de toda a região. Um terceiro ponto, não menos importante, geração de emprego. As cooperativas têm organizado o agronegócio, o comércio tem feito a sua parte, mas eu acredito que o Estado pode pode facilitar através de desburocratizar, por exemplo, as licenças ambientais para a produção rural, criar situações em que o comerciante possa ter um pouco mais de tranquilidade para negociar dívidas tributárias, enfim, isso facilita a geração de emprego.
né? E quarto lugar, segurança pública, é um tema que vocês abordaram aqui, né? E nós percebemos que aqui na região nós podemos avançar, né? Com mais um contingente maior para o batalhão e também destacamentos da Polícia Militar melhores equipados e presentes em todos os 25 municípios da CONCAN. Então essas 4 áreas são fundamentais e predominantes, mas é claro que a representatividade regional está acima delas. Através da representação, a gente consegue corrigir e organizar esses 4 itens e avançar em todas as outras pautas que eventualmente apareçam e sejam pertinentes. O Fábio D'Alessio citou aí, por exemplo, o campus da Unespar, nova sede, que está parada, e é um projeto de longo prazo, que já era para ter sido executado. Nós tivemos aqui em Campo Mourão, temos pedidos como, por exemplo, do vereador, que representa muito essa área de segurança, de uma delegacia cidadã. Nós tivemos agora recentemente uma audiência pública no qual o órgão ligado ao SAMU, que gerencia o SAMU, foi para fora. E perdemos aqui em Campo Mourão agência, assim como da Receita Federal, né? Não temos mais. Outros órgãos importantes. Esse tipo de liderança é importante para a nossa região e para fazer com que esses órgãos ouçam mais nossas vozes? Pois é, isso entra naquele item que eu falei, representatividade regional. Então, quando aparece uma demanda que tem impacto na região, a força política consegue se movimentar para evitar o dano à região ou para avançar, né? Quando se fala em perder, nós temos que evitar as perdas, né? Uma saída de a delegacia da Receita Federal, isso impacta em toda a região. Então, a força política se organiza e faz com que isso seja evitado. E tantas outras coisas que podem impactar na região. É sempre bom, Donizete, ressaltar, Campo Mourão é como se fosse a capital da nossa região. É aqui que as coisas acontecem. Eu comparo sempre que a região é como se fosse um trem de ferro, uma composição ferroviária, né? A cidade sede é a locomotiva e os municípios são os vagões. Se essa locomotiva ela avança rápido e vai longe, né? Os vagões também são assim. Se Campo Mourão avança rápido e vai longe, os municípios acompanham. Então tudo que acontece aqui replica e repercute na região. Quanto melhor for Campo Mourão, melhor será a nossa região. O cooperativismo é uma das bandeiras da sua pré-campanha. E qual a importância desse setor para o desenvolvimento regional e quais políticas pretende defender? Bom, os 25 municípios da CONCAN são têm sua economia baseada no agronegócio. E as cooperativas que organizaram o agronegócio. Nós temos aqui na nossa região, eu digo que do Rio Ivaí, passando pelo Piquiri e chegando lá no Rio Iguaçu, estão as maiores e melhores cooperativas do Brasil. Das 10 maiores cooperativas do Brasil, 6 estão no Paraná. Então isso é relevante, né? Nós temos que olhar isso e perceber a importância que isso traz para a economia como um todo, né? Na questão da geração de emprego, oportunidades, avanço da economia como um todo. Quais são as bandeiras que podem ser defendidas? Para o agronegócio, Cid, é fazer com que o produtor tenha menos impacto negativo, né? Exemplo, a Copel hoje é um impacto negativo, né? Ontem ainda nós ficamos sabendo que um produtor aqui de Roncador tem um aviário e por falta de energia elétrica teve um prejuízo em que morreram 15 mil frangos da sua produção. Isso é um prejuízo incalculável, né? Então nós percebemos que a força política pode cobrar da Copel para que tenha excelência no atendimento, rapidez na solução dos problemas, para evitar esse tipo de solução, esse tipo de problema, né? E outras questões que o cooperativismo pode trazer que facilitam a organização ainda melhor do agronegócio, que é, como eu disse, a nossa principal fonte de riqueza. Uma das perguntas, o prefeito já quase que respondeu, mas eu vou acrescentar aqui, quando falou desse respeito por cidade polo aqui, dessa cidade que representa pela força e pela história também, Campo Mourão. A gente sabe dessa ligação que o prefeito tem com o município de Biratã, uma forte ligação, prefeito ali. Então, como responder críticas de quem pode até dizer que sua candidatura será muito municipalista? Olha, antes de ser municipalista, ela é regionalista. Isso eu sempre defendi nos 4 mandatos de prefeito, no mandato de vice-prefeito. Sempre defendemos, aprendi isso com meu pai. Meu pai foi prefeito, foi presidente da CONCAN, foi um dos idealizadores e criadores do Consórcio Regional de Saúde, que é pioneiro no Paraná. Então, isso tudo a gente aprendeu, de valorizar sempre a região, né? E eu essa proposta dessa candidatura não é para dividir a força política de região, é para equilibrar, né? Nós tivemos 2 deputados da região de Campo Mourão e a proposta é que continuemos tendo 2, um de Campo Mourão e um de Ubiratã, né? Que o Ubiratã está
um pouco mais afastado, mas tem ali Goiorê, tem Campina da Lagoa, tem Juranda, Rancho Alegre, tem Altamira do Paraná, que estão próximos ao Ubiratã. Então, isso representaria um equilíbrio da força política aqui no município sede e nos municípios menores. Então, não trago aqui de forma alguma, proposta de divisão, mas com toda certeza uma proposta de somar, de acrescentar a força política, de equilibrar nos municípios da região. O senhor é do PP. E o PP tem uma pré-candidata a deputado federal em Campo Mourão, a ex-vereadora Nayane Rusca. Tem possibilidade de ser uma dobradinha? Tenho conversado bastante com a Nayane, ela veio para o nosso partido, ela disputou a eleição aqui em 2024 como candidata a vice-prefeita. Ela tem origem política, a avó dela foi deputada. Dos políticos atuais que estão com mandato ou pleiteando mandato, apenas eu e ela temos origem política. Meu pai foi prefeito, ela é a avó dela. Os demais todos estão começando, né? Então a gente tem assim vamos dizer assim, um DNA um pouco mais organizado do ponto de vista político. E essa conversa fluiu bem, né? Eu acho que por conta dessa herança que nós temos política, a gente conseguiu alinhar um objetivo comum, e eu tenho certeza que se viabilizar isso dentro do partido, da federação que nós fazemos parte, será uma honra e um prazer ter uma parceria com a Nayane Salvadori, fazendo aqui uma campanha, Nayane Rusca Salvadori, né? Fazendo uma campanha aqui em dobrada com ela como pré-candidata a deputada federal e eu como pré-candidato a deputado estadual. Nayane Rusca Salvadori é a nossa entrevistada amanhã nessa série de rodadas de entrevistas. E em sendo eleito, Fábio D'Alessio pretende estar alinhado ao governo do estado? Como é que está também sua relação com o governador Ratinho Júnior, outras lideranças aí também estaduais do PP, tanto estaduais como nacionais? Bom, eu, enquanto prefeito, sempre tive um excelente trânsito dentro do Palácio Iguaçu, uma amizade com o governador Ratinho. Afinal de contas, ele me apoiou na minha primeira eleição de prefeito em 2004, e eu tive a oportunidade de devolver esse apoio para ele na primeira eleição dele em 2018 para governador. Fiz parte da coordenação da campanha dele, então tem uma relação de amizade já há longo tempo, né? Agora, como ex-prefeito, como pré-candidato, eu faço parte de um partido, né, o Partido Progressista, que faz parte de uma federação, União Progressista, e essa corrente política, essa legenda política ainda não definiu, né? O nosso líder, Ricardo Barros, a Maria Vitória, que é a presidente do partido, numa reunião da executiva, foi decidido que a gente aguardaria uma maior e melhor definição do cenário político do Paraná para a gente tomar uma posição. Nós temos hoje 4 pré-candidatos que estão na frente das pesquisas, e nós vamos avaliar qual a melhor situação para que a gente possa participar de um eventual governo, defendendo as bandeiras que nós defendemos, e a minha em especial é a região, para poder, com toda certeza, fluir e ter um bom caminho político pela frente como deputado, se for eleito. O senhor citou recentemente aí a necessidade, então, dessa união regional acima de disputas políticas. A CONCAN, nesse momento atual, ela consegue trabalhar unida? Eu acredito que sim. Eu tenho conversado bastante com o Márcio Nunes, que é o deputado da CONCAN, e eu digo sempre a ele, e isso a gente tem em comum, que nós não disputamos voto, ele tem os votos dele, e eu vou disputar, ou melhor, eu vou pedir os votos que eram do Douglas Fabrício, os votos que eram do Alexandre Cury, e outros candidatos que não vão disputar a eleição esse ano. Então eu não estou disputando voto com o Márcio, não estou tentando tirar o voto dele, nem ele tentando tirar os possíveis votos meus. E nessa sintonia, nesse trabalho em conjunto, a região ganha. Não tenho a menor dúvida, né, que com 2 deputados trabalhando dessa forma, a chance da gente ter sucesso, os dois, é muito maior. Com toda certeza, toda a região ganha com isso. Vamos falar de segurança e infraestrutura. Esses 2 setores continuam entre os principais gargalos aí na região. Quais seriam as prioridades nessa área, caso seja eleito deputado? Bom, cobrar do governo, né? Nós temos um batalhão aqui em Campo Mourão que precisa de um aumento do seu efetivo. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Nós temos viaturas novas, modernas, armamento de última geração, mas ainda faltam policiais. Nós percebemos nos municípios a falta de estrutura mínima da Polícia Militar, né? Com um destacamento bem montado, com equipes presentes 24 horas por dia. Enfim, isso é o mínimo que o Estado deve ofertar, e isso nós vamos cobrar bastante se formos eleitos. Com relação à infraestrutura, você falou, né? Como é que avalia a situação hoje das rodovias, a logística regional, especialmente para o agronegócio e o setor industrial? Eu acho que é o nosso maior gargalo. A gente talvez não perceba isso, mas eu vou dar um exemplo muito
é gritante aqui em Campo Mourão. Se você precisar ir lá em Fênix, você tem que dar uma volta lá por Engenheiro Beltrão ou por Lusiana. Né? Não tem uma rodovia direta ligando aqui Campo Mourão, município de Fênix, Quinta do Sol. Da mesma forma que não tem uma rodovia direta ligando Ubiratã, Goiorê, ou ligando aqui Mamborê a Nova Cantu. Não tem cabimento você ter uma região, você querer dizer que ela é integrada, se não tiver estradas ligando direto aos municípios. Isso facilita o comércio, isso facilita muito a economia. Num segundo momento, Donizete, é importante pensar em ligar a nossa região como um todo a outras regiões. Né? Nós temos uma ligação direta com a região oeste, mas com a região sudoeste não temos. E só falta 40 quilômetros de estrada e uma ponte sobre o Rio Piquiri, ligando Campina da Lagoa a Guaraniaçu. Ontem, lá em Cascavel, falando com o prefeito Ronaldo Casella, lá de Guaraniaçu, ele bancou o projeto, está com o projeto nas mãos para a ponte do Rio Piquiri. Né? Isso criaria um corredor ligando toda a região sudoeste, a Maringá, Londrina, passando aqui pela região da Concan. Né? O movimento extra atrairia novas oportunidades comerciais, novos investimentos, geração de emprego, renda, enfim, criaria uma rota extra aqui que colocaria a nossa região em evidência. Então, essa questão da infraestrutura, a meu ver, num primeiro momento, estradas. Cid quer fazer alguma pergunta? Em Ubiratã, qual o legado ali o senhor acredita deixar ali após seu mandato como prefeito? Bom, nós tivemos a oportunidade lá em 2006 de começar, junto com a cooperativa Coagru, a sonhar e depois construir o abatedouro de aves que hoje se chama Unitar. Ali são 4.500 trabalhadores que garantem o seu sustento e distribuem riqueza por toda a região. 22 municípios da região enviam trabalhadores diariamente para trabalhar lá no abatedouro de aves da Unitar. Então eu digo que isso é integração. Né? O Ubiratã não teria o sucesso... Inclusive de Campo Mourão, né? Inclusive de Campo Mourão. Tem um ônibus ou dois, não sei quantas pessoas que vão todo dia trabalhar lá. Né? E trazem o resultado do seu trabalho para fomentar o comércio aqui em Campo Mourão, como os outros levam em todos os municípios. Então isso é integração. Semana passada nós tivemos a inauguração em Ubiratã do Supermercado Paraná, que é aqui de Campo Mourão. Então essa integração comercial de uma empresa que absorve mão de obra daqui ou uma empresa daqui que abre uma filial lá, isso cria essa integração regional, cria um fluxo de recursos financeiros girando que coloca a nossa economia em evidência. Recentemente, índices divulgados apontaram avanços aqui na região em áreas como desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Na sua avaliação, o que ainda impede a Concan de alcançar esses indicadores ainda melhores? Como é que está o Ubiratã nesses índices? Pois é, melhorou bastante. Em 2011, quando eu ainda estava no meu segundo mandato de prefeito, nós encomendamos para o UEM e para o IPARDES um estudo detalhado por que a região vinha perdendo população. E naquela oportunidade nós temos o diagnóstico. A realidade hoje é outra. Né? Nós avançamos muito na geração de emprego. O que é o segundo passo, a meu ver? A qualificação da mão de obra. Nós temos aqui em Campo Mourão já o SENAC atuando, nós temos aqui o SENAI, mas em Ubiratã, por exemplo, nós não temos. Aqui nós temos o TFPR, lá não temos. E isso, com toda certeza, se tiver em Ubiratã, se tiver em Goiorê, dividindo a região, equilibrando essa presença dessas estruturas que qualificam a mão de obra, nós vamos ter oportunidade de atrair novos investimentos. Atraindo novos investimentos, com toda certeza, melhora a massa salarial, melhora o fluxo financeiro, melhora a região como um todo. Muitos eleitores eles cobram maior presença dos deputados no interior após essas eleições. Como que o senhor pretende manter essa proximidade com os municípios da Concan? Olha, é uma questão fundamental, né? Veja bem, olhando geograficamente, nós temos deputados, sempre tivemos deputados aqui de Campo Mourão, deputados lá em Cascavel e o Ubiratã está no meio do caminho. Como eu disse, alguns municípios em volta ali, Campina da Lagoa, Goiorê, Juranda e outros mais. Então, tendo um deputado ali, fica muito fácil estar presente, né? Coisa que é difícil um pouco mais difícil para um deputado daqui de Campo Mourão, porque a distância acaba dificultando. Não estou dizendo que é impossível e não estou dizendo que isso não acontece. Né? A gente sempre vê os deputados daqui presentes lá. Mas com toda certeza, um deputado mais próximo, geograficamente falando, facilita muito essa presença diária e esse acompanhamento da situação. E para a gente encerrar, então, qual será a principal bandeira de sua campanha? Por que o eleitor da Concan deveria apostar no seu nome para a Assembleia Legislativa? Olha, eu fico muito sentido quando eu sou desafiado com o argumento de que nós perdemos representatividade. Que a cadeira de deputado, a vaga de deputado estadual que pertenceu ao Douglas Fabrício está hoje lá em Paranavaí. Isso me deixa ansioso.
né, em poder reconquistar essa cadeira, trazer de volta para a região essa vaga, fazer com que nós possamos avançar, que a gente consiga ter esse equilíbrio de presença política, um deputado duas vezes, mais uma vez falando, 2 deputados, um daqui, outro lá de um município menor, equilibrando isso, esse jogo político, fazendo com que a gente consiga avançar em todas as áreas. Agradecemos ao ex-prefeito de Ubiratã, Fábio D'Alessio. Renunciou ao mandato para ser um nome para disputa e representatividade regional da região de Campo Mourão. Fábio D'Alessio, obrigado. Fica o espaço então para suas considerações finais, mensagem ao ouvinte da Rádio Musical do Jornal 100. Bom, Donizete, eu agradeço essa oportunidade, você, Cid Sauer, né, grandes amigos aí de longa data, e nessa pré-campanha, né, a gente tem restrita essa possibilidade de avançar nas propostas, nas ideias, mas é claro, a região está em primeiro lugar, a força da região, assim, a clareza que eu tenho de que a nossa região é importante para o Estado e que, com toda certeza, pode representar ainda uma vida melhor para o povo se tivermos mais representatividade. Queremos agradecer aqui, é um prato que a gente recebe aqui de 64 anos, faz parte da história ali, é o prato típico do município de Ubiratã, que é servido lá, e além disso tudo, é o leitão a campestre, e também um evento maravilhoso tem sido promovido lá, que é um evento gastronômico que fortalece toda a região, que leva os pratos típicos da cidade aí e é servido debaixo de uma árvore, né, Cid? Cid Sauer. Vamos embora, Donizete. Vem aí o Max Moreno com Manhã Musical. A gente volta amanhã. Um abraço a todos.